Imagine um mundo devastado onde o tecido da sociedade foi rasgado e o conceito de Estado se dissolveu como pó ao vento. Esse é o cenário de Mad Max, um lugar onde leis, fronteiras e qualquer forma de controle social foram destruídos. Aqui, a sobrevivência diária é o único contrato social que resta, e o combustível é a única moeda que compra não só o movimento, mas também a vida. Esse é o universo de Mad Max. Um mundo sem redes de segurança, onde a escassez é a regra e o caos reina em absoluto. A ordem social está destruída, mas as antigas hierarquias e os seus vícios ainda persistem em outras formas. Gangues dominam as estradas, impondo as suas próprias leis com base no medo e na violência. São as tribos do deserto, que operam pelo instinto e pelo poder bruto, controlando os recursos, territórios e principalmente a liberdade dos outros. As pessoas ainda buscam refúgio em figuras de autoridade, mesmo que sejam em líderes desumanos e tirânicos, porque o medo do vazio é maior do que a opressão. A sociedade como a conhecemos ela já não existe mais, e o conceito de governo foi substituído pela tirania de quem tem mais recursos. Esse cenário desolador nos leva a refletir sobre a possibilidade real de um colapso onde as estruturas centralizadas, inchadas pelo poder e pela manipulação, simplesmente caem sobre si mesmas. Cada personagem Mad Max é forçado a encontrar a sua própria moralidade e a traçar seu caminho na marra, à medida que as instituições de outrora não são nada além de memórias distantes, apenas mitos vagos sobre um passado estável. E o mundo ali é aceleracionista em sua essência, cada ação impulsionando uma entropia inesquecível. Para entender o colapso de Mad Max sob uma lente libertária e da escola austríaca, precisamos revisar alguns dos pensadores mais provocativos da liberdade e da economia. Ludwig von Mises, por exemplo, acreditava na ação humana como motor de progresso e a responsabilidade individual, mas também alertava sobre os perigos do intervencionismo e da centralização de poder. Ele já enxergava que governos, ao tentarem controlar a economia, apenas criam distorções que levam ao caos, um ciclo de manipulação seguido pelo inevitável colapso. E nesse mundo pós-colapso, o pensamento de Mises sobre a insustentabilidade de economias centralizadas soa como um prenúncio. Cada tentativa de controle e regulação imposta pelo Estado em nosso mundo tem um custo, que acumula até o ponto de ruptura. Mad Max é quase uma parábola desse aviso. O excesso de controle sobre os recursos levou ao colapso, e o mundo sem estrutura centralizada é o ajuste de mercado extremo, onde só a competência e a adaptação podem garantir a sobrevivência. Outro pensador, Murray Rothbard, ele explorava a visão de uma sociedade sem Estado, onde a ordem surge da espontaneidade das interações entre indivíduos. Ele argumentava que as instituições de controle, como a polícia e o exército, eles servem apenas para manter as elites no poder, distorcendo o equilíbrio natural do mercado e da liberdade. E em Mad Max, vemos o resultado oposto. Sem um verdadeiro contrato social, surgem tiranos oportunistas e gangues que impõem sua própria ordem pela força. E isso mostra a dualidade da liberdade e do caos. Quando os valores individuais eles não são respeitados, mesmo uma sociedade sem Estado pode ser capturada por lideranças tirânicas. Hans Hermann Hoppe ele também oferece uma perspectiva fundamental ao argumentar que, sem um Estado, a propriedade privada ela se torna a estrutura central. A posse dos recursos elas se tornam sagradas, inquestionável e também protegida pela própria comunidade. No entanto, em Mad Max, apresenta uma realidade onde o respeito por qualquer forma de propriedade foi simplesmente devastado, e o combustível, a água e o próprio corpo humano são vistos apenas como meios para sobreviver. Numa sociedade onde não há nem vestígios de moralidade compartilhada, o homem ele é forçado a encontrar significado e direção no seu instinto mais básico de preservação. E assim, Mad Max reflete o perigo que esses pensadores austríacos alertavam. Quando o poder se concentra ou é totalmente destruído, o colapso ele é inevitável. As tentativas do Estado de controlar o fluxo de recursos, em vez de criar abundância, acabam levando ao colapso e à desintegração de qualquer contrato social. E o que resta são apenas os sobreviventes, em um ambiente de liberdade extrema, mas que cobra o preço do caos e da incerteza total. No mundo brutal de Mad Max, Max personifica o egoísmo racional enquanto os War Boys representam o lado sombrio do altruísmo cego. Max ele não age para salvar o mundo ou um coletivo abstrato, não, ele age para sobreviver,
para manter a sanidade e também para proteger o que lhe resta de liberdade individual. O egoísmo de Max não é egocentrismo. Ele não coloca sua vida acima das dos outros por vaidade ou por arrogância, mas por entender que em um sistema caótico, a sobrevivência ela só é possível através do foco no que é essencial. Ele não precisa de aprovação e nem quer ser um herói. Ele simplesmente age por pragmatismo, defendendo seus próprios interesses com honestidade e clareza, sem se corromper para agradar. Por outro lado, o altruísmo dos War Boys em relação ao Immortan Joe é um exemplo do quanto o bem maior pode se transformar em uma grande armadilha. Eles estão dispostos a morrer por ele, acreditando que as suas mortes vão lhe garantir uma vida em Valhalla. Eles abraçam cegamente a devoção a alguém que os explora, e esse altruísmo ele não liberta. Ele os prende ainda mais em um sistema opressor que capitaliza sobre a lealdade e o sacrifício. E assim, eles se tornam apenas ferramentas, não indivíduos. Apenas um altruísmo cego, que nesse contexto, apenas perpetua o domínio de Joe, que usa o sacrifício deles para se manter no poder. Em um sistema falho, em que as estruturas de ordem e segurança colapsaram, onde as instituições só existem para explorar e o caos reina, o único caminho sensato é o do egoísmo racional, focar em proteger o que é seu e garantir a sua autonomia, sem se sacrificar por uma causa cega ou uma autoridade manipuladora. Esse egoísmo nada tem a ver com egocentrismo ou narcisismo. Ele está enraizado na autossuficiência, em manter a integridade diante de um mundo que tenta tirá-la. O egoísmo racional, portanto, é uma postura de resistência em um mundo que desmoronou, onde cada um deve assumir responsabilidade pelo próprio destino, sem depender de salvadores ou líderes carismáticos. E no fim, essa abordagem permite algo que os War Boys nunca alcançarão: a liberdade de ser quem é, sem ilusões. Immortan Joe exerce o controle absoluto sobre o seu povo através de uma prática calculada e cruel. Ele monopoliza a água, um dos recursos mais essenciais para a vida, e distribui em quantidades mínimas, como um rei oferecendo migalhas aos súditos famintos. Em uma cena memorável, Joe abre as comportas e a água jorra por um momento, desencadeando uma onda de desespero entre os miseráveis que, sedentos, se jogam ao solo para beber o que podem. Mas, em um instante, Joe fecha as comportas. Os tubos de água eles são interrompidos, e o povo volta a ficar à mercê da vontade dele, ouvindo seu aviso frio, que não deveriam se viciar na água, pois sem ela, o desespero seria ainda maior. É uma metáfora poderosa do assistencialismo autoritário dos governos que atribuem recursos essenciais em doses mínimas, suficientes apenas para manter o povo dependente. Esse método de controle não é para empoderar ou libertar, mas sim para aprisionar. O recurso, que deveria ser de todos, torna-se uma ferramenta de manipulação nas mãos de poucos. E assim como Joe controla a água, governos autoritários controlam o acesso a necessidades básicas como comida, energia, saúde e às vezes até informação. A cada pequena concessão, a população ela se torna um pouco mais dependente, cega pelo desespero e gratidão pelas migalhas que recebe, esquecendo que esses recursos são na verdade frutos do trabalho e dos impostos que eles mesmos geraram. Ao monopolizar a distribuição, o poder ele se mantém, enquanto as pessoas se tornam tão dependentes que no final elas perdem um senso de autonomia. Essa relação assistencialista ela é um ciclo vicioso. O povo espera ajuda, o governo oferece a mínima quantidade possível, e qualquer reclamação é sufocada pela lembrança do favor que estão recebendo. O assistencialismo nesse contexto não é um fato de bondade ou de justiça, é uma forma de domesticar, de manter o controle. Quanto mais assistencialismo, menos livre o povo é. Immortan Joe sabia que, ao dosar o acesso à água, ele podia não só alimentar fisicamente as pessoas, mas também moldar o seu comportamento. E essa generosidade momentânea ela gera gratidão e independência, mas nunca a emancipação. Joe também exerce um controle brutal sobre as pessoas que considera de valor especial. Sim, as suas esposas. Elas são tratadas como propriedades, objetos de um valor pessoal e simbólico para ele, mais do que como seres humanos. Ele as enjaula, mantendo-os longe do contato com os outros, sem liberdade ou autonomia. Joe acredita que essas mulheres são seu direito, uma extensão do seu poder e a prova da sua imortalidade, pois ele as vê como veículos para gerar a descendência que perpetuará o seu domínio.
Esse controle absoluto sobre as pessoas é uma metáfora poderosa sobre regimes que mantêm o domínio total dos recursos, incluindo casas, veículos e bens materiais. Em regimes autoritários, todos os bens de valor se tornam propriedades do governo, enquanto o cidadão se torna um usuário sem o direito à posse real. Qualquer coisa que o indivíduo usa é uma concessão temporária, uma forma de dependência e controle. Assim como Joe mantém suas esposas no cativeiro, governos autoritários também aprisionam cidadãos, por meio de monopólio dos bens e dos recursos. Esse tipo de controle absoluto gera uma população sem autonomia, incapaz de conquistar ou manter os seus próprios bens. Assim como as esposas de Joe, que são impedidas de ter uma vida própria, os cidadãos em regimes que concentram todos os recursos nas mãos do governo se veem dependentes, submissos e manipuláveis. E a mensagem é clara: tudo pertence ao líder e ao Estado, e qualquer coisa que é oferecida ao povo é uma concessão, não é um direito. Joe exemplifica como o poder absoluto ele não busca o bem comum, mas sim uma perpetuação de si mesmo. As esposas para ele são como símbolos de riqueza e domínio. Da mesma forma, regimes autoritários mantêm a posse de casas, carros e bens de valor como formas de assegurar que o povo nunca tem acesso verdadeiro a esses recursos. Ao conceder o mínimo de liberdade ou posse, o governo mantém todos em constante dependência, sempre à beira do desespero e sempre em medo de perder até mesmo o pouco que tem. A mensagem de Joe para o povo e dos regimes autoritários para os cidadãos é a mesma. Você pode usar, mas nunca possuir. No fim das contas, o universo de Mad Max, assim como na vida real, a sobrevivência e a liberdade são conquistas individuais. É um mundo onde as leis de proteção faliram, onde o coletivo que deveria proteger o indivíduo se tornou irrelevante ou opressor. As instituições sucumbiram às forças caóticas, e quem quer que ainda busque segurança deve enfrentá-lo sozinho, com as próprias convicções e recursos. E nesse cenário, a busca por liberdade plena é o único caminho, mesmo que árduo, para evitar as rendições em um ciclo de controle e destruição. A liberdade aqui não é entregue, é arrancada do mundo pelas mãos de quem está disposto a lutar. Essa busca radical pela autonomia absoluta, ela passa por desafiar qualquer forma de poder externo, rejeitando a imposição de autoridade que não venha de dentro de nós mesmos. Nietzsche falava também sobre os que têm coragem de serem senhores de si mesmos. Esses são os poucos e raros homens que se atrevem a desbravar o próprio caminho, mesmo que isso signifique caminhar contra o mundo. Na visão austro-libertária, a sociedade pode até ser um contrato, mas é cada indivíduo que deve decidir o que aceita e o que rejeita. Em tempos de degradação, quando o contrato social não passa de uma farsa, o único refúgio é a própria integridade, a decisão de viver pelos seus próprios valores e proteger as suas escolhas. Mas assim como qualquer símbolo de liberdade, ele exige algo em troca. Exige responsabilidade e coragem para assumir o controle e não recuar. A solução para aqueles que vivem nesse cenário brutal é clara. Você deve depender de si mesmo. Ter recursos como o Bitcoin é apenas o primeiro passo. A verdadeira resistência é a disposição de desafiar o sistema falido e de lutar pelo próprio espaço, mesmo que, ao fazê-lo, seja necessário aceitar que não haverá um resgate coletivo. Nenhuma instituição para amparar sua busca pela autonomia. Tudo que resta é um instinto, a visão de longo prazo e a fé inabalável de que, apesar de tudo, a liberdade pessoal é uma conquista que vale a luta. E essa é a verdade final no mundo de Mad Max. Não há um salvador, não há um bem comum para nos proteger, apenas a força de vontade do indivíduo. Quem busca redenção deve encontrá-la sozinho, e para muitos isso pode parecer desolador. Um verdadeiro golpe de realidade, o que a comunidade Black Pill conhece como a revelação fria e insensível da natureza do mundo. A verdade é que não há atalhos, apenas a capacidade de enfrentar e viver com as próprias escolhas, independentemente de qualquer segurança prometida por instituições que não mais existem. E lembre-se, a única verdade é a sua própria liberdade. No fim, é cada um por si, e o caminho é só para quem tem coragem de ver o abismo e mesmo assim continuar seguindo em frente.